Olha só, a vida toda eu entendi errado essa passagem, eu acho que você também entendeu errado. Lembra daquela passagem que Jesus fala para os apóstolos que se eles tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam falar para o monte, se jogue no mar, e ele o faria? Pois é, não é bem assim. Se a gente for no grego, se a gente for no original dessa palavra, Jesus não está falando se a fé for de um tamanho de um grão de mostarda, mas no original ele fala se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda. E isso muda tudo, você vai entender o porquê. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora nesse canal aqui, deixa também o seu like, ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo, e a gente está aqui mais uma vez trazendo cada vez mais a palavra de Deus, trazendo uma porção de fé para você. Jesus nessa passagem ele não está enfatizando o tamanho da fé, e sim a natureza da fé. Deus ele não quer na gente uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda. Ele quer de nós uma fé viva, uma fé que cresce, uma fé que desenvolve. Assim como a semente de mostarda, que ao plantar ela é minúscula, ela é pequena, mas quando ela cresce, quando ela vira uma árvore, ela vira uma das maiores árvores. E assim deve ser a nossa fé. Deus ele espera da gente que a nossa fé se desenvolva, que a nossa fé cresça cada vez mais. Cara, olha só como isso é forte. Jesus ele não espera da gente uma fé pequena. Jesus ele não espera, muitas das vezes, igual a gente fala, eu mesmo já falei várias vezes, não, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dar certo, sabe? Mas não é isso. Deus ele quer, Jesus ele quer que a gente coloque a nossa fé para ser exercitada, que a nossa fé ela possa se desenvolver, e a palavra diz que a gente desenvolve a fé, que a fé ela cresce, ela aumenta quando a gente ouve a palavra de Deus. A fé vem do ouvir e vem do ouvir a palavra de Deus. Então a gente entende que pela palavra a gente consegue definir cada vez mais a nossa fé, exercitar cada vez mais a nossa fé. Em Mateus 8, dos 5 ao 10, que tem aquela passagem do centurião, que ele teve uma grande fé e Jesus ele elogia essa grande fé do centurião, ali ele não está elogiando uma pequena fé, ele está elogiando o centurião por uma grande fé, uma fé extraordinária. Uma fé que ele disse para Jesus que não precisaria Jesus entrar na casa dele para que ele pudesse fazer o milagre, mas sim da onde ele estivesse ele poderia liberar uma palavra e assim o servo dele seria curado. Mas o centurião ele teve uma fé diferente, uma fé grande, e até mesmo Jesus elogia a fé dele falando que nunca ali tinha encontrado uma fé do tamanho da fé daquele centurião. Apenas uma palavra. Senhor, se você disser apenas uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Olha só o tamanho dessa fé. Jesus ele elogia uma fé grande do centurião, mas também ele expõe uma fé pequena. Quando ele fala para Pedro, homem de pouca fé, quando ele fala para os discípulos ali, quando tá vendo aquela chuva, quando ele tá dormindo na proa do barco, ele fala, homens de pouca fé. Logo, ele não tá expondo uma fé como se ela fosse a fé perfeita, uma grande fé. Não, ele tá falando, vocês têm pouca fé, vocês estão tendo pouca fé. E assim como ele elogiou o centurião, ele também expôs uma pequena fé. Logo, a nossa fé ela não deve ser pequena do tamanho de um grão de mostarda, mas a nossa fé deve ser proporcional como um grão de mostarda, que ao plantar ela pode parecer pequena, mas ao frutificar, ao semear ali, ao alimentar aquela semente, ao alimentar a fé, ela deve crescer e crescer e dar muitos frutos. A palavra de Deus e a oração faz com que a nossa fé se fortaleça cada vez mais. A fé que transporta montanhas não é uma fé pequena, mas sim uma fé que está sempre ativa, uma fé que está sempre em desenvolvimento e uma fé que está sempre trazendo frutos. Agora, como que a gente pode fazer para cada vez mais aumentar a nossa fé? Primeiro, ouvir e meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, orar e edificar a sua fé. Quanto mais a gente fala com Deus, quanto mais a gente ouve a voz de Deus, mais a nossa fé ela é edificada, mais a nossa fé ela é fortalecida. E terceiro, viver na palavra. Reinhard Bonk falou o seguinte, Pedro, ele não só andou sobre as águas, mas ele andou sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro não só andou sobre as águas, ele andou porque Jesus liberou uma palavra para ele. Então por isso que a gente deve viver na palavra para que a nossa fé seja estabelecida, para que a nossa fé seja multiplicada, edificada, porque quando a gente vive na palavra, a gente não está só vivendo numa palavra em vão, a gente está vivendo na palavra de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Então para que a gente possa mover as montanhas com a nossa fé, não basta uma fé pequena, mas sim uma fé que ela se multiplica, uma fé que desenvolve. A pergunta agora que eu te faço é, como que você tem alimentado a sua fé?
Nós estamos deixando a nossa fé estagnada ou a gente tem fortalecido a nossa fé para que ela cresça como um grão de mostarda? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, minha fé vai crescer. E compartilha com alguém que precisa entender essa mensagem. Fique aí com Deus e até um próximo vídeo.